Eu sou a Tamara Passos e esse é o episódio de apresentação do Clínicas de Valor. Sejam todos muito bem-vindos. Tamara, pra gente começar, acredito que todo mundo tá se perguntando o que é Clínicas de Valor, né? Queria que tu contasse um pouco pra nós, pra gente dar início hoje ao podcast. Perfeito. Clínicas de Valor surgiu com a necessidade de ter um marketing mais específico para clínicas de alto valor. Eu venho da área do marketing já há 10 anos, você também comigo há uns bons anos nesse processo. Sim. E a gente atende muitas clínicas populares, algumas clínicas de alto valor, porém o Clínicas de Valor ele é um projeto bem específico para clínicas que querem ter esse diferencial perceptível de fato e não ficar sempre só competindo por preço no mercado, que é um mercado bem concorrido. E por que clínicas premium? Ou por que foi escolhido esse nicho? O que acontece? Hoje tem muitos profissionais que gostariam de se diferenciar no mercado. E às vezes investem em valores altos, inauguram clínicas, mas eles esquecem o principal, que é o marketing que de fato vai diferenciar eles dessa forma. Então, o que a gente vê muito em clínicas grandes, que foram feitos investimentos altos, profissionais que às vezes até já são conhecidos no mercado, que o marketing de divulgação deles já é promoção de inauguração. Então, eles já atraem um outro público, eles já saem do nicho que eles querem tanto atingir. Então, na nossa agência, a gente já tem clientes que nós estamos reposicionando, fazendo todo um marketing para realmente existir posicionamento e não ficar ali disputando por preço eternamente. Porque uma coisa é certa, se você na área da estética entrar na disputa por preço, você vai perder em algum momento, você não vai sair ganhando. Então, o que acontece? Os clientes de clínicas premium, eles não querem ver promoções de preço. Eles querem ver outro tipo de coisa, as pessoas esquecem. E quando eu falo de marketing, eu não tô falando do tráfego pago especificamente, apesar de nós termos na agência. Mas marketing envolve muitas outras coisas que os profissionais da área da estética estão deixando de lado. Isso a gente vê muito na prática hoje, né? O que a gente vivencia diariamente. Me conta mais um pouco, assim, que eu acho que o pessoal vai ficar ainda com uma dúvida, assim, pra gente aprofundar um pouco mais. O que diferencia uma clínica premium, né? Que é o que a Clínicas de Valor hoje vem atender, para uma clínica comum? A clínica popular, a clínica comum, que é a grande maioria que hoje tem no mercado, elas atendem sim a maior faixa da população. E elas entram no mercado realmente disputando preço. Então, elas não têm uma estratégia de diferenciação, elas não têm um marketing além do marketing de preço, elas não têm nada ali por trás. Então, a única forma delas se destacarem no mercado é sempre baixando cada vez mais o preço. Quando você quer se posicionar com uma clínica de valor, você precisa construir um projeto, estratégia por trás e fazer outras estratégias também, não só o tráfego pago, não só a promoção de tanto, por tanto, porque isso o mercado já está cheio. E as pessoas que são público A e B, eles não querem ver isso. Então a gente tem que se aprofundar muito mais do que antes e depois e preço para você construir um marketing real. E quando a gente fala do marketing de experiência, é isso que o profissional da área da estética precisa trazer para o consultório ou clínica dele para atrair de fato esse cliente do público A. E aí isso influi em vários fatores ali que vão fazer ele realmente se diferenciar. E não é só o tráfego pago, eu vou ir aqui contra a mim mesma, que trabalho com isso, mas eu sei que o marketing ele envolve diversos outros fatores. E um erro bem grave que a clínica premium faz, e que às vezes a popular não faz, olha só que virada, né? Mas é investir pouco também em marketing. A gente tem uma base que deveria ser o correto de investimento em marketing de pelo menos 5% do faturamento anual destinado a marketing. E voltando, não é só tráfego pago, não é só impulsionamento. E tem clínicas que não investem nem nisso, tem clínicas que não investem nem 2% nas estratégias gerais de marketing. Então, para você diferenciar realmente de uma clínica popular, o principal é isso, é ter um projeto realmente por trás e não só anúncio. Tamara, conta pra nós o que acontece quando uma clínica de alto padrão usa aquela comunicação de massa. Pesadelo. É exatamente o que eles não querem, mas geralmente acabam fazendo. Então, eles atraem a quantidade. Às vezes, aí eu vou falar agora especificamente do tráfego pago, porque acaba sendo muitas vezes, infelizmente, a única estratégia de marketing que usam.
e não deveria ser. E é o pesadelo, porque eles atraem muitas pessoas, muitos leads. Eu já peguei clínicas que deveriam ter um posicionamento premium recebendo 800 leads por mês, mas bem desqualificados, porque o marketing não era alinhado com o posicionamento adequado. Então vinham pessoas que não tinham o poder aquisitivo que eles queriam para aquele tipo de procedimento, vinham pessoas às vezes de regiões diferentes, que não estavam alinhados com aquilo que eles realmente têm para oferecer. Então, quando tu usa um marketing em massa para um serviço que ele é para ser personalíssimo, tu vai atingir qualquer tipo de pessoa, provavelmente menos o teu de fato. Então é bem importante quando você vai, e eu volto de novo àquela questão, a falar de marketing, você precisa estruturar a estratégia por trás. E aí a estratégia presencial, a estratégia comercial, que a gente sabe que a maioria não tem. A gente trabalha com isso todos os dias, eu pergunto na primeira entrevista com os clientes, com os empresários, qual é a tua estratégia hoje, né, comercial? Ninguém sabe, porque eles não têm, não existe. Então já começa ali atrás. Então tudo que a gente pensa para vendas é marketing. Então se tudo que a gente pensa para vendas é marketing, não tem como você simplesmente só subir uma campanha no tráfego pago e esperar ter clientes de um público, né, que você quer diferenciado, e esperar vender para aquele público só porque você subiu alguns anúncios sem que tenha todo aquele trabalho por trás, uma comunicação por trás, um comercial alinhado e o presencial também. E aproveitando o que tu respondeu para nós agora, tu já viu na prática clientes, né, clínica boa, perder para clínica pior por conta do marketing? Muito acontece. Agora deve estar acontecendo um caso. Mas o que acontece, tá? Tem clínicas populares que têm um posicionamento de marketing bom, sabe? E aí atrai, às vezes, um público diferenciado, mesmo sendo uma clínica popular. E clínicas que deveriam, né, ter um posicionamento excepcional, que não tem e perdem. Tem clínicas, tá, que, vou dar um exemplo aqui genérico, mas tu sabe que já aconteceu na prática, não vamos citar nomes nem locais específicos, mas que investiram valores altíssimos na inauguração, pegaram um ponto no bairro mais nobre da cidade, abriram uma clínica gigante com um custo fixo de operação altíssimo, e não tinha marketing, não existia nada, ficava esperando que o cliente entrasse ali. E hoje em dia, gente, a gente não tem mais, dependendo do tipo de serviço, estética de alto padrão, não cliente que passa ali na frente e diz, vou ali fazer um botox, por exemplo. Não existe isso. E sem estratégia não tem como. Então, quando chegaram a contratar, nos contatar para contratar o marketing, a clínica já estava numa situação financeira complicadíssima. Então, as pessoas às vezes deixam o marketing por último ou para depois, ou encaram como um custo, e deveria ser a primeira coisa que eles deveriam fazer antes de tu escolher o ponto, antes de você inaugurar, antes de você escolher a sua equipe. O projeto deveria estar estruturado, porque daí todo o resto conversaria entre si. Mas esse é o ponto, com certeza. Verdade, isso acontece muito, né? Muita clínica boa, escolhendo o público errado, no momento errado. Na prática, eu fico chateadíssima, porque eu já vi clínicas fecharem por conta disso. Eu já vi clínicas inaugurarem, que investiram valores altos com sócios, e fecharem em 3 meses, porque não existiu estruturação prévia. É bem triste, eu fico bem chateada, porque eu sei como é difícil empreender, né? A gente tem empresa também, mas as pessoas ainda, infelizmente, encaram o marketing como um custo, só um custo. Se precisa cortar alguma coisa no orçamento da empresa, eles vão lá e cortam do marketing, e vai vender de que forma? Me pergunta, como é que o cliente sabe que você tá ali? Como é que você vai atrair um público melhor? Então, se tu tá vendendo menos, você tem que investir mais. Porque você precisa de mais clientes, você precisa de mais pessoas, você precisa de um público mais alinhado. Então, às vezes eu sei que é difícil, mas assim, corta dinheiro de qualquer outra coisa. Mas se você precisa vender mais, investe mais em marketing. Se precisar trocar de empresa, troca de empresa. Se precisar contratar um consultor, contrata. Porque é a única coisa que vai poder salvar a tua empresa no momento desse. Não vai ter milagre ali. Você pode entregar panfleto, você pode fazer o que quiser. Tem uma trend rolando na internet que é bem engraçada, que é justo na minha vez eu tenho que aparecer e gravar vídeo, na minha vez de empreender. E o pessoal tá falando, sim, graças a Deus, porque antigamente as pessoas tinham que entregar panfleto e vender de porta em porta. Então hoje, com o teu celular, tu consegue fazer milagre na área de marketing, de vendas, principalmente na área estética, porque é o visual 100%. E aí as pessoas vão lá e pecam justamente nisso, esquecem essa parte, negligenciam essa parte que não deveria. Tamara, o que clínicas de valor faz que outras agências não fazem? Perfeito, marketing 360 de fato.
Então, quando o profissional da área da estética, ele resolve abrir um consultório, ele tá ali precisando vender mais, eles vão direto atrás de um gestor de tráfego, de uma agência de marketing digital. E nós temos o marketing realmente 360, que é o que eu venho falando aqui. Não é apenas o tráfego pago. Nós temos esse braço, eu sei que ele é extremamente importante, hoje em dia é fundamental, eu diria, mas nós estruturamos toda a estratégia, desde a estratégia presencial, estratégia comercial, marketing interno, marketing de collab e todos os outros que vão fazer de fato a clínica ser percebida como um todo na região e pelo público que ele quer atingir de fato. Então não é só anúncio como a maioria hoje tem. Então muitas pessoas se intitulam hoje como agências de marketing, mas não são agências de marketing. São agências digitais, são agências de tráfego pago. Nós temos marketing completo realmente. Então a gente não começa diretamente pelo tráfego, né? Isso é muito importante. A gente vai começar lá entendendo o que o cliente quer ser de fato no mercado. Exato, porque se eu simplesmente pego um cliente, tá? Que acontece muito, e só subo um anúncio que ele quer. Primeiro que a gente eu não faço tanto o que o cliente quer. Porque tu precisa analisar antes. Então, o primeiro passo sempre a gente faz uma reunião de diagnóstico, a gente faz um briefing bem completo para entender quem é aquele cliente, o momento atual dele no mercado, o que já aconteceu, porque às vezes tem cliente que tem um histórico gigantesco por trás, ali, bom ou ruim, e a gente precisa levar isso em consideração antes de estruturar um plano comercial e um plano de marketing, região, público a ser atingido, ticket médio dos procedimentos. E então, quando a gente fala de fazer um marketing real por trás, infelizmente muitas vezes inclui também no início do projeto, depois é só surpresa positiva, tá? Mas no início às vezes a gente frustra alguns clientes, porque a gente fala a verdade da situação atual dele no mercado. Tu participou recentemente de uma reunião comigo, de uma profissional que queria, né, fazer o marketing conosco, e ela queria já se posicionar diferencial no mercado, né, e tudo mais. Mas quando a gente foi fazer todo o estudo por trás dessa clínica, dessa profissional, ela estava num momento profissional muito diferente do que ela queria posicionar. E isso também não tem como, porque daí eu vou assumir um projeto que lá no fim não vai trazer resultado para ela. Então ela ainda estava em formação na pós-graduação, ela não tinha concluído ainda, ela não tinha clínica nem consultório próprio, ela atendia em coworking, por exemplo. Né? E ela estava cobrando valores de pessoas que já têm uma clínica consolidada e uma área médica que não era a dela, por exemplo, nos mesmos procedimentos. Então, primeiro de tudo ali antes, eu tive que alinhar isso com ela, que às vezes é ruim, é chato e é triste a gente passar essa parte, muitos não gostam, já saem ali, mas quando o cliente entende o momento atual dele dentro do mercado, onde ele está naquele círculo gigantesco de profissionais, a gente consegue fazer um marketing melhor, né? E isso é ruim, às vezes já aconteceu também de clínicas que a gente pegou em bairros super conceituados da cidade, mas que eram clínicas populares, investiram caríssimo num ponto e eu falei, olha, não tem como você cobrar esse valor pelo procedimento. Você tá vendo o seu café, você tá me servindo um café num copo de plástico. Essa cadeira aqui que eu tô sentada, ela não custou R$100. E você quer cobrar o valor que uma clínica médica tá cobrando. E quem vai atender é uma profissional iniciante que não é dessa área. Falei, o cliente hoje em dia ele não é enganável tão fácil assim. Eu posso fazer o melhor marketing do mundo nesse caso, mas não tem como. Então você precisa, primeiro de tudo, fazer o cliente entender onde ele está no mercado. Assim como eu já peguei clientes também que eram excepcionais e estavam se posicionando como popular, e a gente modificou e trouxe tudo ali de volta. Isso é a parte mais difícil, eu acho, do nosso trabalho, mas que é a mais importante. Tamari, pra gente finalizar com chave de ouro, conta pra gente qual é o perfil dos nossos clientes do Clínica de Valor. O perfil dos clientes do Clínica de Valor são os profissionais que entenderam que se eles entrarem na disputa por preço, eles não vão crescer o suficiente. E que eles tendo um posicionamento adequado e um marketing completo por trás, eles têm a tendência a ter um crescimento bem maior de mercado. A gente tem clientes já hoje que nos primeiros meses apresentaram um ROI ali de 2.000%. Isso é extremamente, eu dou até risada porque é muito acima da média do marketing na área da estética, mas quando a gente consegue fazer todo realmente o projeto por trás, não só o digital, quando eu comentei, a gente consegue esse resultado bem extraordinário mesmo, e quando o cliente entende a necessidade de ter um marketing completo. Então o perfil nosso de clientes é o cliente que ou está
começando e já quer iniciar se posicionando dessa forma, porque ele entende que é ali que ele quer estar, é esse tipo de cliente que ele quer atingir, como clínicas também que querem se reposicionar. Então nós trabalhamos também com rebranding, nós estamos fazendo um, inclusive, recentemente, que está ficando super bacana, de uma clínica bem grande, que era uma clínica grande, um bairro bacana, mas se posicionava 100% como popular, e nós estamos fazendo um rebranding total, assim, tá ficando algo super bacana. Depois a gente vai postar sobre isso no perfil, alguns andamentos desses projetos. Então o nosso cliente é esse cliente que entendeu o valor dele no mercado e quer que o cliente perceba esse valor de fato. Se você ouviu até aqui e já sentiu que a sua clínica pode vender mais, envie uma mensagem no nosso link da bio que nós podemos te ajudar a vender com mais valor e não só simplesmente vender mais. Solicite um diagnóstico que nós podemos te ajudar a reposicionar o seu marketing com uma estrutura real por trás e não apenas anúncios. E no próximo episódio nós vamos ter uma pessoa aqui bem conhecida na cidade, que tem um espaço incrível e que realmente entende de marketing de valor e tem um atendimento muito diferenciado. Então já segue e acompanha para você não perder e aprender bastante sobre vendas e marketing todos os dias.